Então, gente, boa tarde. Querem pegar café ainda ou posso começar? Pode começar, que a gente pega o café de ouvir. Então, tá. Então, o Carlos me passou esse artigo, né, que fala sobre as intervenções baseadas em evidências do autismo. E ele foi publicado agora em 2024, então, assim, bem fresquíssimo. Então, na introdução dele, ele coloca, né, em primeiro lugar, a importância do pediatra na triagem para o diagnóstico, né? Eles são essenciais, né? Essa visão do pediatra é essencial na triagem. Ela vai trazer, na verdade, o intuito, né, é de ele trazer uma ideia do que tem de tratamento baseado em evidência para esses pediatras, né? Então, vai fornecer uma visão bem geral dos tratamentos. Tá, então, continuando. Primeira questão para a gente refletir. Quando nós falamos da rede de atenção developmental, quem faz esse primeiro, digamos, esse primeiro contato é quem é o médico de saúde da família. Depois encaminha para o ser. Só que daí, quando chega para o ser mais, só que daí, quando chega no ser mais, o que nós temos são uma psiquiatra e um neurologista. E uma fila de espera. Ok? Mas vocês percebem que aqui nós temos a primeira questão que diz respeito a quais profissionais vão fazer esse diagnóstico. Continua. Posso fazer um adendo? Sim. Tipo, pelo Ministério da Saúde, né? Isso. Tem uma prerrogativa aí para que seja feito nas unidades básicas o MChat, né? Uhum. E eu só não sei o quanto tem sido feito durante as avaliações nas unidades básicas. Isso, mas olha bem, o que eu estou falando aqui não é criticar ninguém. Sim, tá? É só mostrar a diferença de linhas de ação. Sim. Ok, continua. Então, outra coisa que ele reforça nessa introdução é a importância das intervenções personalizadas, né? Uma das coisas que eu vou reforçar bastante durante a minha fala é a questão do alinhamento com a família. Então, com relação aos objetivos, gente, porque às vezes o objetivo terapêutico não está alinhado com o objetivo da família, e o tempo de atendimento, e principalmente com relação ao custo. Então, pensando ainda mais que nos Estados Unidos, os custos aqui são astronômicos, né? E são custos diretamente dos pais. Então, tem uma parte, que depois ele põe na tabela, que é uma parte paga pelo Estado, né? E uma parte que não. Uma parte não, os pais. Pode ser por conta dos pais. Sim. E ele foi baseado, então, um artigo baseado nesses dois relatórios, um de 2015 e o outro de 2020. Então, o objetivo principal da pesquisa foi o que eu tinha comentado, né? Fornecer aos pediatras informações sobre os tratamentos, né? Para autismo baseado em evidência. Então, na discussão, ele trouxe pontos bem importantes, né, que seria um dos grandes objetivos é a questão da intervenção precoce. E o que eles consideram intervenção precoce? Intervenção antes dos 3 anos de idade. Porém, a gente sabe que esse diagnóstico pode ocorrer antes dos 2 anos, mas, assim, é difícil que ocorra. Principalmente se a gente pensar aqui, fazendo um adendo com o nosso país, assim, né? Os diagnósticos ocorrem geralmente aí pelos 7, 8 anos de idade. Por que dessa importância do diagnóstico precoce, né? A plasticidade cerebral, né? Então, um bebezinho, criança pequenininha, tá com os neurônios lá proliferando, literalmente. Então, é bem isso. Então, assim, por isso essa importância, né? Porém, dentro do artigo, ele coloca também essa conduta do esperar para ver, né? E é uma das condutas que a gente também pode correlacionar com o que acontece aqui. Ele não falou, espera até os 3 anos que o Val começa a falar, né? E aí a gente vai acabando, o que a gente chama de janelas de oportunidade, né? Então a gente vai perdendo grandes oportunidades do neurodesenvolvimento. Gente, nós estamos falando aqui de mudança de prognóstico. Exatamente. E, então, né, os objetivos dessas intervenções ao longo da vida, né, são minimizar os impactos que o transtorno do espectro autista traz para a vida, né, então, dificuldade da comunicação, a questão dos interesses restritos, né, dos comportamentos repetitivos, maximizar a independência funcional e as habilidades adaptativas e prevenir, né, reduzir ou minimizar o impacto que vão interferir nessas habilidades funcionais. Aí, um outro ponto que eu achei bem importante a gente destacar, parece meio óbvio, mas a gente tem que pensar, né, na avaliação constante desse paciente,
né? Para que esses objetivos eles vão mudando com as fases da vida, né? Então a gente sempre também tem que lembrar, né, que esse autista pequenininho, o bebezinho, ele vai crescer, as demandas são outras. Se desenvolver, se desenvolve, as necessidades dele mudam. Mudam, né? Então a gente também nunca esquecer que por trás daquele vai ser um adolescente, na adolescência tem outras demandas, sempre esse olhar, né? Aqui, deixa eu me exibir, só minhas dúvidas. E é importante a gente salientar também que a neuroplasticidade não acaba na infância, né? Porque a gente tinha uma ideia tempos atrás que tipo tinha que fazer essa corrida louca, como se a neuroplasticidade acabasse na infância. E não acaba na infância. Ela vai ser mais lenta com o passar dos anos, mas ela não se fica, né? Por isso que é importante iniciar as intervenções em qualquer fase da vida. Né? Então, tipo, quantos diagnósticos de adultos a gente tem visto agora, independente, é importante intervir, né? E, de novo, o tratamento deve estar alinhado aos objetivos da família, pensar em fatores econômicos, socioculturais para viabilizar esse tratamento, mas também para que se tenha essa família presente nesse tratamento, né? Porque senão a família se escapa, literalmente. Pode passar. E aqui, então, esse quadro, gente, eu peguei lá do artigo e trouxe para cá, tá? Ele vai dividir, então, o serviço, domínios de desenvolvimento, faixa etária, aí aqui tem as fontes de financiamento e as abordagens essa ideia ali, que é, então, a lei que eles têm da educação para indivíduos com deficiência, tá? Parte C é relacionado à idade, que é de 0 a 3 anos. Então, esses domínios são cognição, parte motora, né, comunicação, parte adaptativa e socioemocional. O tratamento, ele é multidisciplinar. E, de novo, aqui, a importância do treinamento para pais, para generalizar tudo que é feito na terapia, né, de extrema importância. Então, ele vai ter... Não me deixe esquecer de falar da questão do treinamento de pais. Eu tenho uma questão importantíssima para falar para vocês sobre treinamento de pais. Uma demanda que chegou da Secretaria de Saúde para nós, para o nosso grupo. Tá? Com certeza. Aí ele fala sobre um tipo de abordagem abrangente, que é CTL, né? Que é baseado nos modelos ABA, então ele vai na intervenção comportamental intensiva precoce e no ESDM, que é o modelo de intervenção Denver, né, de intervenção precoce, e as terapias ambulatoriais. Terapias ambulatoriais é fono, são todos os domínios citados anteriormente, junto ao acadêmico, visto a idade, né, que é de 0 a 9 anos. Ele é seguro de saúde público ou pagamento privado, né? Então, as áreas trabalhadas são as mesmas da intervenção precoce, acrescido dessas habilidades acadêmicas. Uma das coisas que acontece nessas terapias, nessas intervenções, elas geralmente são baseadas em manuais, elas são um pouco mais padronizadas, assim, né? O quesito de que tu vê o pessoal quando vai fazer a aba, sempre está lá com uma listinha na mão, preenchendo, né? E para que se estabeleça, né, visto essas metas baseadas nas aquisições de habilidades, e aqui a gente tem um número substancial de horas. Então, a gente ouve falar de 40, 60 horas por semana de terapia. Terapia fisiológica, trabalhar, né? Então, comunicação expressiva, receptiva, pragmática, que seriam as funções comunicativas, né? Estariam as funções comunicativas envolvidas, e habilidades sociais. Aqui, todas as idades. Aqui ele vai falar sobre a comunicação alternativa e aumentativa, com as caixinhas, e do treinamento dessa comunicação funcional, modelagem, como a gente vai apresentando isso, vai sempre sendo o modelo dessa pessoa que está utilizando o sistema, né? Sim. O roteiro e a realidade virtual aumentada. Então, esse tipo de aplicação aqui, para nós, está surgindo com um pouquinho mais de gás agora, assim. Eu vou até falar de algumas... Chegando para nós de gás e atrasado. Isso, e atrasado. Tem isso. Aí ele vai falar sobre o tratamento comportamental e de saúde mental. Então, o comportamento, as emoções, a questão adaptativa, social e as funções executivas. Aqui também para todas as idades. A importância dos nossos, né, dos 3 psicólogos. O assistente social clínico, eu achei engraçado essa função, eu não conheço, não tenho
terapia, né? Não, na verdade é um termo que eles utilizam nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o serviço social é considerado uma profissão da área da saúde. É porque é aquelas coisas de que as profissões têm os seus vieses. Então, normalmente, os assistentes sociais estão mais preocupados, por exemplo, com questões de assistência social, certo, do que com a questão da saúde. Mas isso é muito mais uma questão de cultura da profissão do que o alcance, o escopo da profissão. Então, o serviço social é uma profissão da saúde. Sim. E o terapeuta comportamental, então, dentro dessa abordagem, faz o treinamento dos pais, de novo, foca em treinamento dos pais, de novo. E a TCC para habilidades de comunicação e cognitiva. É quem consegue melhor os resultados. E aí são os que conseguem. Isso. Isso aqui, tudo que ele vai trazer, tudo que eu vou trazer que são os melhores resultados. Mas é análise de eficácia. Isso. Mas não foi de análise de eficácia, são de ensaios clínicos. Nós estamos falando da opinião de alguém, ok? Isso, são revisões de ensaios clínicos. E acho que é importante salientar que ele fala, assim, que pegar todas as terapias da base comportamental, né? Isso. Tá. E daí a terapia ocupacional, habilidades motoras finas, motoras amplas ou grossas, né? O processamento sensorial e também questões adaptativas, todas as idades, mas aqui o que acontece? A gente já vê pagamento privado, né? Então, a gente já vê que não é uma oportunidade para todas as pessoas, né? Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem TO na rede pública. Tem TO na rede pública. Então, o que mais baseado em evidência que a gente tem dentro da terapia ocupacional é a integração sensorial de Aires. Também é trabalhado disso as habilidades de vida diária e daí, de novo, né, a questão das habilidades motoras finas e grossas. Depois, ele fala dos serviços de educação da escola pública, a parte B, que é dos 3 aos 21 anos. Então, todas aquelas questões motoras, social, acadêmica, isso, toda essa parte, mas esse serviço aqui é todo público, tá? Aí aqui ele fala sobre a prática do PEI, que eu achei bem legal, porque assim, ele tem a questão da avaliação, plano educacional individualizado, tá? Que ele vai pegar a educação especial, fonoaudiologia, fisioterapia, TO, psicólogo e escolar e de apoio comportamental. O plano escolar individualizado seria uma espécie de similar ao plano terapêutico singular da área da saúde, só que aqui é voltada para o campo educacional e desenvolvimento de habilidades acadêmicas, entendeu? Então é similar ao PTS, só que voltado para o educacional. Aí eu vou fazer um comentário sobre como acontece aqui, assim, né, no município, por exemplo. Minhas filhas... Então, só um pouquinho. Sabrina, muita atenção à questão do PEI. Nós tivemos uma discussão, não brigamos, só acadêmica, sobre como é que nós iremos interpretar as ações da rede educacional. Então, as ações da rede educacional, a gente pode interpretá-las do PEI. Então, para você fazendo um recorte, né? Até hoje eu nunca vi um PEI das minhas filhas. Então, assim, já foi cobrado junto à Secretaria da Saúde, eles estavam fazendo... Isso, e o que a literatura nacional fala? Ainda foi um tema que eu e a Sabrina abordamos hoje. Mesmo os professores que trabalham na rede de apoio, eles não têm a formação específica para lidar com TEA. E daí esse buraco que fica na rede educacional. Entenderam? Isso. E aí, assim, aí por vezes até, tipo, tu traz, né, tu tens uma equipe por trás que te sustenta, por vezes, quando o pessoal do CEMEA que vai fazer essa intervenção lá na escola, para ver se esse aluno precisa de professor de apoio e tal, muitas vezes eles contestam os atestados e laudos dos profissionais de fora, que também acabam causando um certo embate aqui. A gente tem, tá? Mas só a questão da ausência do PEI, tanto que, por exemplo, as entrevistas que eu escrevi até agora, porque a Tati não está aqui, tá? Mas porque ela foi quem fez, foi nas escolas. Mas até agora, por exemplo, era esperado que o PEI aparecesse, não apareceu. Então vamos ver se surgiu nas da Tati que eu não vi. Não sei se a Tati foi. É bem cruel, assim, mas assim, é só para fazer um adendo. Ano passado, eles também estavam fazendo toda uma movimentação, a Secretaria de Educação, para que os professores tivessem informação e tal. Porém, ficamos assim. Mas deu problema que formação. E, de novo, nós caímos no velho problema do Brasil, que é falta de cultura de ciência.
Daí vai pela convicção moral ideológica do gestor. Bora para o próximo slide. Não, eu estou falando aqui abertamente, porque o vídeo vai ser gravado, então eu estou pensando seriamente em botar no YouTube. Tá, vai lá. Tá bom. Aí, a questão de intervenção de habilidades sociais, gente, para adolescente, a habilidade social da adolescência é o que a gente mais precisa, tá? E aí, dentro disso, ele fala do PIRS. Também está surgindo com mais força agora no Brasil. Até tem um lugar lá em Curitiba que faz formação dessa intervenção. Só para fazer um... Que é o mesmo, até eu sei que são muito faz. Isso, ele também tem toda essa preocupação da intervenção com os pais. Eu acredito que seja, não tenho certeza absoluta disso. E assim, ó, pessoal, pode ser que esteja falando de bobagem. O atendimento dele não é só para TEA, para deficiência intelectual, para transtorno de alcoólico fetal, TDAH, depressão, ansiedade. E ele foi feito um estudo dele, os testes foram com mais de 700 adolescentes, tá? Em vários locais, para complementar. E aí os profissionais, né? Fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social e clínico licenciante. Sim. Então, observações sobre as tabelas, né? Obviamente, né? Mas ele colocou lá no texto, achei conveniente trazer que nem todas as intervenções são usadas obrigatoriamente em todos os países, né? Porém, em 2012, foram publicados documentos para nortear essas ações, né? Então, que respeitassem, né? Então, a Convenção dos Direitos das Crianças e das Pessoas com Deficiência. E aí ele reforçou, né, que dos 0 aos 3 anos de idade, o plano de intervenção precoce envolve o plano individual de serviços familiares, e para a construção, né, tem que ter a contribuição desses familiares e profissionais. E aí, depois, quando eles vão indo para a idade pré-escolar, ali, dos 3 aos 5 anos, eles são reavaliados pelo órgão público e há toda uma preparação dos pais também para a transição desse serviço, né? Que daí começa a formação do peito e tal, então essa preocupação mais acadêmica das crianças, né? Na fase pré-escolar e escolar dos 3 aos 21, então o distrito escolar faz as avaliações multidisciplinares para ver a necessidade do treino. Eu falei do Blumenau anteriormente. Então, dessas intervenções baseadas em evidência, então, a intervenção precoce é de extrema importância para o desenvolvimento, né? E abordagens comportamentais também. Ele fala principalmente... Lembrando, eles estão indicando ações para se ter diagnóstico antes dos 3 anos. Tá? Salvo o melhor juízo, os nossos diagnósticos estão na casa dos 8 anos. Lá no teu roteiro de perguntas, é muito importante fazer essa pergunta objetiva. Com que idade aconteceu esse processo? Tá? Então, ele fala de 2 modelos, né, que eles têm CMT ali, e aí ele fala de práticas baseadas em evidência, mas com o sentido de ter uma prática de intervenção mais focada, tá? Só para a gente não ter o termo. Ali eu tive que ir voltar algumas vezes para... Sim, porque as PBEs, elas sempre são focadas em situações específicas. Não vai ter uma PBE geral, como uma grande psicoeducação. Isso, e aí eu tinha patinado nessa parte. Então, falando sobre as práticas de intervenção focada, então elas vão ter um número determinado de sessões, uma meta mais específica, né? E os modelos ali, então, como eu já falei, baseado em ABA, em Denver, abordagens mais naturalistas também, porque quando a gente fala em ABA, então é aquele ambiente mais preparado, set terapêutico, né? E trabalha, às vezes, com scores, intensidades de horas mais intensas, né? Com foco da comunicação, comportamento e abordagem social. E aí, então, falando aqui dos modelos de novo, faixa etária de 0 a 9 anos, tanto a focada como a budista, ele vai usar algumas coisas parecidas também, né? E aí, tipo, então não há evidências que sustentem qual abordagem específica da parte abrangente é mais adequada para cada criança. Então, por isso a importância de sempre dessa questão individualizada, né, de processamento. O que ele chama de tratamento abrangente? O que significa abrangente? Ele é mais aberto, ele vai trabalhar mais coisas, tipo como é que fala? Ele fala da questão da intervenção precoce, que ela acaba sendo mais abrangente, depois ele fala do TIT, ele também acaba
Entendi o sentido de abrangente. De você coloca, não sei, mas você coloca como um pacote de várias intervenções que você acaba conceitualmente trabalhando como se fosse uma única intervenção. De vários objetivos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Por isso que ele acaba... Que deve ser, daí chama de abrangente um conjunto. Isso, por isso que ele acaba tendo essa necessidade de uma intervenção mais longa, às vezes de um ano ou mais. Entendi. Então, aqui, de novo, ele vai trazer... E ele fala, então, sobre as intervenções. Aqui a gente vai falar sobre as intervenções comportamentais e naturalistas. Então, aqui, ó, de novo, a intervenção comportamental intensiva precoce, que é essa abrangente, né? Que vai abordar os principais sintomas do espectro autista. Aí aqui, ó, o ambiente estruturado, previsível, numa proporção, da tradução ficou de aluno para professor, mas na verdade é de 1 para 1, né? Porque fica mais fácil essa relação com a criança, né? Então, aquisição e generalização de habilidades, proposta de envolvimento familiar, trabalhos dos comportamentos desafiadores. Ele usa o treinamento de tentativas discretas, né? Tipo, é o DTT. Ele vai ensinar esse passo a passo, ele vai dar, tipo assim, você fez certo, ganhou uma recompensa, não fez... Pode falar, então, que todo mundo entende o conceito. Gente, eu tenho um problema com essa palavra, mas tá. Mas a palavra que o mundo todo usa, amiga. Tá bom. Do reforço da A psicologia fala assim. A psicologia fala, tá bom, gente, então tá, vou... É chamado de reforço porque ele fortalece o comportamento. Sim, tá. E daí, mas é isso, então assim, se a criança faz certo, né, ela vai ser reforçada positivamente, se ela não faz certo, vai ocorrer uma correção. Aí a gente tem o TEACH. O TEACH, de novo fazendo adendo, ele tinha, assim, uma força um pouquinho maior há um tempo atrás, depois ele deu uma sumida, agora ele está ressurgindo aí de novo, né? Então, é o tratamento de educação de crianças autistas com deficiência de comunicação, né? Relacionados. Então, ele vai trabalhar habilidades de área, comunicação, sociais, funções executivas, atenção... Desculpa a minha ignorância. A impressão sempre que eu tive, que a minha impressão, a minha ignorância, tá? O TEACH, ele sendo muito voltado para habilidades escolares, contexto escolar, mas não é, então. Um todo, ok. Está batendo fora do contexto escolar. Isso. Tá. Mas ele aqui também, ele vai trabalhar num ambiente um pouco mais organizado, né? Ou seja, minimizar essas distrações, né? E ter esse ambiente mais previsível. Então, fala, né? Das abordagens, das avaliações são padronizadas, ele faz uso de prompts, então, de dicas gestuais, verbais, né? Para ajudar a adquirir essa habilidade, essa meta que a gente quer para essa pessoa, né? O suporte visual, mais para frente eu vou trazer uns modelinhos de suporte visual. A modelagem por vídeo, então, assim, é um recurso visual, então você vai mostrar por vídeo mesmo como que vai fazer tal ação para a pessoa. E, de novo, os pais são de suma importância no processo terapêutico. O modelo Denver de intervenção precoce, provavelmente um pouquinho mais conhecido de todo mundo, né? Ele veio com quebrar um pouco aqueles paradigmas da análise do comportamento, assim. Então, por ser mais naturalista, né? E por utilizar principalmente a brincadeira como uma motivação, como construir uma relação com essa criança, né? Infelizmente, ele é projetado só dos 12 aos 48 meses, mais ou menos 5 anos de idade, né? Então, a gente tem uma fase curta desse tipo de atendimento. E aí, ele oferece suporte, né, de habilidades sociais, cognitivas, né? E a questão, então, do ambiente naturalista. Então, essas aqui todas são de ambientes naturalistas, que eu vou falar agora, tá? A gente tem o PRT, então, tratamento de resposta trivocal. Então, pensar, né, no eixo, né? O trivocal é a questão do eixo. E também, baseada na análise do comportamento, vai trabalhar áreas essenciais, né? Então, motivação, autogestão, pensar na autorregulação, iniciação da interação social. Aí, aqui, a questão dos múltiplos cenários, que é tão importante para a generalização, né? Dos comportamentos. De novo, envolvimento da família, de suma importância, né? E ele vai, então, usar a motivação da criança para ganhar atenção, variação de tarefas e reforçar as tentativas. Eu gosto mais desses tipos de abordagens um pouco mais naturalistas. Eu e Leandra, tá? Coisa minha, assim.
Aí tem o Jasper também está surgindo com um pouquinho mais de força agora, tu vê mais cursos sendo ofertados aqui no Brasil, e ele vai trabalhar a questão da atenção conjunta, jogo simbólico, engajamento e regulação. Ele também é baseado em brincadeiras. De novo, a gente tem a questão, né, de trabalhar com crianças mesmo, então, de 12 meses a 8 anos, múltiplos cenários, e aqui ele trabalha com 4 domínios terapêuticos, né, atenção conjunta, né, então, como essa criança está ali, atende, olha, vai compartilhar tudo, a brincadeira simbólica, que é extremamente importante, o engajamento e a regulação das emoções e comportamento. Então, dessas práticas de intervenção focada, né, todas as idades, por curto período, até metas alcançáveis, que a gente vai pensar, né, que vai trabalhar, então, mobilidade, uma meta mais específica, ela vai incluir as intervenções abrangentes, as terapias convencionais, intervenções digital. Aí, como exemplo, então, a gente tem, né, o ensino por tentativas discretas, como eu falei anteriormente, os prompts, as modelagens de vídeo, e a questão dos suportes visuais, né, que vai ajudar a gente, às vezes, não ter tantos prompts, né, ter que dar ajuda motora ou ajuda verbal, né, então a criança vai ser mais visual, vai usar mais a parte visual para poder alcançar a meta. Sobre as terapias ambulatoriais, então, nos Estados Unidos, as crianças recebem intervenção precoce, mas elas podem fazer essas terapias complementares, que seria a fono, a fisioterapia, enfim, né? A terapia comportamental, mas o artigo ressalta que isso pode não ser tão viável para todas as famílias, visto os riscos, né? Falando sobre a análise de comportamento aplicado, a intervenção precoce, então a ABA acaba sendo a grande base de tratamento, né, baseado em evidência, e ele visa o quê, né, melhorar esses comportamentos socialmente aceitos, né, na nossa sociedade. Ele inclui esse reforço das habilidades, pensa em reduzir os comportamentos desafiadores, né, ele também tem objetivos educacionais e de dependência. Aí ele coloca esse resultado aqui de uma pesquisa que de 20% a 50% das crianças participantes da intervenção precoce, alcançando um QI, né, médio, colocado em ambientes de educação geral, após o tratamento, de 20% a 40% alcançaram ganhos moderados, mas ainda necessitando de apoio. Uma coisa importante a gente falar que a terapia ela é supervisionada por um DCBA, então esse profissional lá nos Estados Unidos, ele faz um mestrado, tem todo um estudo preparado, e quem aplica é o assistente terapêutico, o RBT, né, e diferente do que a gente acaba vendo muito aqui, que a gente acaba vendo cursos de análise de comportamento de fim de semana. Né? E aí o pessoal sai por aí falando que é aplicador de água. Temos um grande problema. É tipo isso. E aí, então, sobre as intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalista, né? Ela trabalha o interesse da criança, das brincadeiras, da abordagem de uma forma mais intencional. Ela vai trazer isso no ambiente dela, então o reforço vai ser mais gostoso, né? Essa intervenção vai ocorrer em diversos ambientes de forma que acaba generalizando mais também. E a intervenção mediada pelos pais ou treinamento parental, né? Então, é um tipo de abordagem que os pais vão ser, né, treinados e pode ocorrer de forma individual ou em grupo. Então, ele fala muito no artigo dessa necessidade dos pais sempre estarem engajados juntos ao tratamento. Uhum. Depois, agora ele vai dividindo sobre comunicação social, comportamento adaptável, e aí eu montei em quadrinhos, assim, para tentar ficar um pouco mais fácil, né? Então, nas crianças pequenas e de idade pré-escolar, então, o que a gente vê, né? Déficit de linguagem verbal e não verbal, e muitas vezes elas acabam usando um comportamento não funcional, né? Que a gente chama, às vezes, de interferentes ou disruptivos. Estratégia, né? Então, que a gente fala de uma forma naturalista da comunicação, treino de linguagem. Aí eu queria só até reforçar assim, que treino de linguagem não é só produção de fala falada, treino de linguagem é a formação do pensamento, né? A gente
ter isso, essa ideia, porque uma criança que não fala no tempo hábil, ela acaba tendo um gap também com relação a essa parte da linguagem. Né? Porque a gente, às vezes, os pais falam menos com a criança, por se responder menos, então tem todas essas questões. Modelagem, motorização, ICA. No artigo ele fala sobre PEGs. Tá, só uma questão. Modelagem é aquela mesma modelagem que vocês estudaram lá em cognitivo. PEGs e dispositivos geradores de fala. Também, só para ressaltar que o PEGs, ele é baseado na análise do comportamento. PEGs. São as figuras, as trocas de linguagem. Sabe aquelas crianças que andam com aquelas pastinhas, que põem no velcro, tira a pastinha e fala assim, eu quero isso. Então, esse é o PEGs, é a troca de figuras. Aí, fazendo um adendo, que não está no artigo, hoje a gente tem um outro olhar um pouco mais amplo para a questão da comunicação alternativa, que não é tanto com relação ao PEGs, porque o PEGs, ele basicamente usa a função comunicativa do pedido. Né? Então, eu quero isso, eu quero bolo, eu quero não sei o quê. E hoje a gente tem outras abordagens, que vai do POD, do LAMP, Core Words, né? Conseguem trabalhar outras funções comunicativas. Para vocês terem ideia, a gente tem tem estudos ali, né? De 20 a 32 funções comunicativas. Então, no PEGs acabo falando só o pedido, mas nas outras eu consigo fazer um comentário, fazer uma brincadeira, eu tenho mais essa possibilidade de comunicação, tá? Na idade escolar, acontece a mesma coisa que as crianças na idade pré-escolar, e a gente tem essa questão nos ambientes mais naturais também, a questão dos pares também vai ajudar nessa questão da comunicação, né? E aí, com isso, a gente também vai ter essa questão das habilidades sociais, né? A imitação, a troca de turno, que é tão importante para essa comunicação social, né? O brincar simbólico. E então, essas intervenções têm efeitos moderados e aumentados com crianças mais jovens com mais horas de tratamento. Também ele deixou bem claro isso no artigo. Com relação aos adolescentes, né? As abordagens também, modelagem, roteiro, CA, treinamento parental, em diversos contextos, esses treinamentos, né? E uma das coisas que a gente tem que pensar, né, com relação aos adolescentes, e eu vou trazer depois uma idade, o gap que tem de idade entre os adolescentes, as crianças maiores, as crianças com desenvolvimento típico. Ele fala de novo do PIS, né, de trabalhar essas habilidades específicas, reforçando de novo os cuidadores, da importância dos cuidadores nessa formação, vai trabalhar as conversas recíprocas, interações com pais. Outra coisa que ele trabalha também é a questão de como lidar com o bullying, que eu achei bem importante nesse sentido. E aqui, da realidade virtual, aí ele fala, objeto de estudo com evidência de fraca a forte. Ficou bem assim, né? Ele colocou isso no texto. No desenvolvimento de habilidades sociais, né? Aí aqui, Só que não são raras revisões sistemáticas que estão testando o mesmo procedimento, e daí eles comparam ensaios clínicos, e ensaios clínicos têm resultados bastante divergentes. É por isso que ela falou isso. De fraca forte. Exatamente. E aí, então, constatou-se que quanto mais comorbidades, menos avanços, e quanto a idade mais avançada, maiores os avanços. Então, específico da realidade aumentada, virtual ou aumentada. Aqui quanto mais novo, menos avanço. Quanto mais novo, menos avanço. Com a realidade virtual. Aumentada. Isso. E daí, depois, quanto mais comprometido, menos avanço. Menos avanço tem. Beleza. Vocês percebem que isso aqui influencia em decisão terapêutica? Influencia direto em decisão terapêutica. Direto, isso pode fazer. Aí fala sobre a questão do comportamento adaptável, né? Aí falando sobre a questão do autocuidado. Então, gente, uma coisa meio óbvia, né? Que crianças pequenas, as relações de autocuidado são mais difíceis, né? Você vai pensar em toda a questão cognitiva, motora, né? Bem como também, o mesmo acontece com indivíduos com menos gravidade do transtorno. Então, aqui já fala sobre essa questão da lacuna cronológica que tem entre as crianças neurotípicas e as crianças que têm diagnóstico, né? E aí aqui reforça a importância de um bom tempo de intervenção visando um bom desenvolvimento na vida adulta.
As estratégias, então, terapias comportamentais, aí ele repete, né, a modelagem por vídeo, partes visuais. No caso das crianças em idade escolar, essa discrepância aumenta um pouquinho mais, isso a gente vai sentindo mesmo. De novo, intervenção cognitivo-comportamental, vai falar sobre a divisão de tarefa, depois ali tem um exemplo que eu vou poder explicar um pouco melhor, para ajudar essa criança de forma consistente e independente, né? E aí ele fala sobre essa proporção de recompensa após a execução de tarefa. Só para explicar essa questão do reforço para mim, que era muito difícil, há muitos anos atrás, logo no começo do diagnóstico da Isabela, a gente foi no profissional que trabalhava com essa questão da análise de comportamento e essa coisa do reforço. Assim. E aí foi muito engraçado que numa das conferências da Praxis Fala, veio uma fonoaudióloga até de Nova York, e ela falava, ela é do DIR for Time. E ela falava assim, parece que você está adestrando, né? Então, assim, graças, assim, a gente tem visto todo um movimento diferente com relação a isso, né? Então, de trabalhar essa motivação mais intrínseca das crianças e não assim, fez certo, dá um chocolate, né? Então, eles trabalham o reforço de uma forma diferente. Então, por isso que eu tenho que fazer um trabalho interno da história do reforço. Não, porque você pode pensar tanto o campo do reforço, da abertura, quanto o campo do reforço do conceito. Quando você fala de conceito, você está falando de propriedades globais de estímulos. Tá? Quem quiser entrar mais curiosidades sobre isso, só ver sobre a aquisição de conceitos. Tá? E daí, quando você fala de conceito, você sai dessa questão do adestramento. O adestramento. Tá? Sai. Obrigada. Só que o adestramento é muito útil quando você tem respostas que são vitais para a criança. Principalmente quando é uma criança com um comprometimento maior, né? Que ele acaba sendo necessário, né? Então, na questão dos adolescentes, esse dado me pegou muito, tá? Da questão dessa lacuna das idades de 6 a 8 anos atrás dos seus pares. Vocês pensem o quanto isso age porque assim, a gente tem muito essa coisa de achar que a criança não fala, ela não entende, ou ela não está se percebendo dentro daquele contexto, né? Mas há sim uma percepção, eles têm um entendimento, mas aí tu se vê, né? Com essa lacuna tão grande dentro daquele contexto, o quanto isso incomoda, deve incomodar e deve trabalhar dentro deles, né? Dentro de todos os ambientes, ambiente escolar principalmente, né? E aí que vem a questão, né? De afetar a capacidade para resultados na vida adulta. Então, faculdade, emprego, qualidade de vida. Então, o que a gente acaba vendo? Pessoas com mais suporte, né? Tendo dificuldades para arranjar emprego, sustentar, às vezes arranja, mas não sustenta, né? Ou faculdade, às vezes leva, tipo, o dobro do tempo para conseguir conclui, mas leva o dobro do tempo, né? E questão mesmo de qualidade de vida, né? Essas demandas todas chegando, o quanto isso acaba sendo difícil, muitos deles acabam precisando de suporte de pessoas, né? De atendentes terapêuticos para estar podendo conseguir viver, né? De uma forma um pouco mais independente. Então, no caso dos adolescentes, ter metas específicas, monitorar os progressos. E dá uma parte. E só lembrando uma coisa, gente, tá? Quando a gente olha o conceito de deficiência da OMS, a deficiência ela não está na pessoa. A deficiência está na relação do ambiente com a pessoa. Então, uma mesma condição pode ser considerada deficiência no contexto e não ser considerada deficiência em outro contexto. E o problema qual é? Que, em geral, os ambientes sociais são preparados para neurotipos. E você não precisa nem ir tão longe, gente. Não precisa nem falar só de questões cognitivas, tá? Olha, por exemplo, a questão da sinistralidade. Nós estamos num mundo que é voltado para destros, porque 90% da população é destra. Mas quando você vai, por exemplo, avaliar a questão de frequência de transtornos mentais, prevalência de transtornos mentais com sinistralidade, você descobre que entre pessoas com transtornos mentais, você encontra espécies 70%. E essa diferença não é casual. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Que o fato de eu ter uma condição cerebral diferente acaba me prejudicando no processo de adaptação às AVPs. Por quê? Porque as pessoas que têm essa outra condição cerebral, que são os neurotípicos, têm um ambiente preparado para eles, o que não acontece para mim. Entendendo a lógica? Não. E daí depois a pega, que é isso que a Eliana está falando. Tá? Então, aqui, a lógica não é apenas uma lógica de uma
caridade, vamos fazer isso pelo bem deles. Não, que não é feito deles, o ambiente é feito de neurotípico para o neurotípico. Tá? E daí, quando você vai fazer avaliações econômicas de saúde, o que é que você descobre? Que vale a pena investir nessa gente, nesse povo. Por quê? Porque o retorno econômico que eles dão para a nação é maior do que o investimento feito. Tá? Professora, assim, até para saberes, uma das aulas que eu tenho na Secretaria de Educação é que assim, investir na educação dessas crianças e adolescentes como se fosse uma poupança do futuro, né? Porque elas vão chegar no mercado de trabalho, vai poder render, trazer, voltar impostos, depois de tudo, né? Embora a gente esteja continuando aí. Mas nós estamos pedindo por causa do... Pessoal, tá Tamagotchi pedindo comida, vai virar você, tá? Então, muito por causa disso, porque não são os melhores métodos. O que aparece naquilo que foi comentado hoje, eu falei, a Sabrina hoje de manhã comentando, a Sabrina hoje de manhã, da Rio lá embaixo, onde está sobre o artigo do PIBIC. Ela comentando que a literatura deixa muito claro, os nossos professores de apoio educacional não têm formação para trabalhar com o público que eles trabalham. Eu vou trazer uma outra vertente. Tá. Até assim, ó, de quanto... Eu estou citando um artigo que ela mostrou. Sim, mas a gente para pensar até o quanto as nossas formações na área da educação e na área da saúde, ainda elas não trazem essa preocupação com relação à divergência, né? Não. Elas não nos preparam para isso, para esse mercado, né? Não, e as neurodivergências proporcionalmente estão aumentando, ninguém sabe por quê, tá? E daí, hoje, por exemplo, né, ali 14,6% de crianças na seleção terão um diagnóstico de teste no momento da vida. Tá? Então, assim, ó, para nós pensar isso. Muitas reflexões. Então, só para continuar aqui, né? Então, só uma coisa, o pessoal que não esteve semana passada, tá? O pessoal que não esteve na semana passada, a Bruna apresentou o mesmo artigo, só que de 2015 ou 2016? 2016, falando do que havia de evidências até 2016 com TEA. Tá? E teve uma fala que a Bruna fez, tu me corrige se eu falar besteira, que o artigo discutiu uma parte o seguinte: está aumentando mesmo o número de TEA ou havia erros de diagnóstico? Ou seja, subnotificação. E ele faz toda uma análise e diz, não, está aumentando mesmo. Não é subnotificação. Tá? Lembra disso? Tá? E aí ele fala também das instruções, né, auxiliadas pela tecnologia, então, né, adolescentes autistas gostam de tecnologia, alarmes, lembretes são importantes para apresentar melhores resultados, pode passar. E aqui, ó, então essa figura aqui, ele traz um artigo, então, falando sobre o cronograma visual, então aqui, ó, ele está mitigando toda a função da manhã, por exemplo, né, ó, acordou com o despertador, vai escovar o dente, lavar seu rosto, né, fazer ele comer o café da manhã. Então, isso aqui traz um conforto para essa pessoa autista, né? Porque ele está visualizando, ele está sabendo onde ele começa e onde ele termina, né? Aqui não é do artigo, mas é do site Comunicatea, tá? Que é bem legal também, então, que a gente pode propor, né? Às vezes que tem isso aqui, tem várias figurinhas que você pode colocar, olha, agora você vai comer, depois você vai passear, você pode fazer em 3 tempos também, então isso aqui também ajuda muito na questão de previsibilidade e organizar, né, os pensamentos da pessoa no espectro. Eles indicam a utilização de cronogramas visuais? O artigo indica as ferramentas? Sim, esse aqui é do artigo, tá? Sim. Ele indica mesmo, então ele fala, tipo, essas agendas visuais. Só lembrando que muitas pessoas com TEA têm neofobia, têm muita dificuldade com quebra de rotina, né? Muita. Tá? Isso na adolescência parece... Descritivamente, o termo disso é neofobia. Neofobia? Okay? Neofobia? Neofobia. Medo de novidade. Aprendi uma nova. Pode passar, Bruninha. Então, com relação ao comportamento da saúde mental, né, gente? Então, isso aqui, né, com relação ao comportamento disruptivo, desatenção, hiperatividade, impulsividade, ansiedade. Ele trouxe esse estudo aqui com 600 crianças de 6 a 12 anos, né? Então, 93% dos pais relataram comportamentos difíceis, né, problemáticos, mas olha só, 85% deles colocaram, ó, então, 47% moderado, 28% grave e 10% extremamente grave. E isso, gente, dentro da família, esses comportamentos disruptivos, eles trazem um
estresse tão grande. Descreve comportamento disruptivo. O que é um comportamento disruptivo? Exemplos. As crises. Então, a criança, tipo, teve a merfobia. A previsibilidade dela, eu ia para a escola hoje, eu não fui. Aconteceu alguma coisa, hoje deu greve na escola, não tem aula. E aí a criança quer botar o uniforme e fala, você tem que botar uma outra roupa. Tipo, ele pode te bater, ele pode querer se bater, ele pode tentar se mutilar, ele vai gritar, ele pode chorar. Com que idade? Que idade? Não, com que idade você está pensando isso? Já vai entender onde eu estou querendo chegar. Esse é um exemplo que aconteceu com a minha filha na terça-feira. Ok, com que idade? 12 anos. Ok, agora você imagina um TEA que não foi adequadamente trabalhado desde o início. Só que é um menino e ele não tem 12 anos, ele tem 25. Segura. 1,80 m. Com 1,80 m. Segura. Até ontem. Entenderam o problema de um diagnóstico aos 8, 9, um diagnóstico aos 2? Até ontem a gente, do grupo de nós que eu participo, a gente organizou uma live para falar sobre esses comportamentos escolar, né? Uma coisa que tem vindo muito à tona agora é o papo da contenção, né? Então, assim, é muito importante a gente ter ideia de que para fazer a contenção dessas pessoas tem um curso específico para isso, não é só lá segurar e dar um mata-leão, porque às vezes é isso que acontece quando é um cara, às vezes de 15 anos, mas tem 1,80 m, né? Que pode acontecer também dentro do ambiente escolar. Então, ele fala aqui, né, que 70% das crianças com TEA vão ter condições psiquiátricas concomitantes, né? Me dá uma parte aqui. Clóvis, eu acho que mais tarde faz uma pesquisa futura, Clóvis, porque aqui nós temos, de um lado, é muito comum TEA ter problema de coordenação motora, por causa de operações cerebelares e de cerebelares de da base, mas de cerebelo. É muito comum TEA ter problemas com contato físico, ok? Mas sabe que eu tenho a impressão que o que eu estou falando aqui é a hipótese, bem a coisa de pesquisador tentando ser criativo, pensando alternativas. Sabe que eu tenho a impressão que a prática de judô pode ser muito interessante para esse povo? Já viu aquele autista da jiu-jitsu que treina tudo? Ele é muito apressado, rápido, entendeu? Foco, né? Mas em judô a gente tem o João Ferreira. Conhece o João? Já ouviu falar do João? O João é de Indaial. O João, ele até o João Ferreira, o pai dele era sensei, né? Na época da Covid. E era o treinador dele. O João é campeão mundial. Tá? Gente, mas tudo bem. Mas eu não estou falando. Isso, o Pedro, que é doutorando aqui na FURB. O irmão do Pedro, o Pedro é psicólogo. Não é Pedro Ferreira? Foi o nosso Pedro. Isso, ele é doutorando aqui. Gente, mas eu não estou pensando em formação de atletas, tá? Não, mas... Eu estou pensando, aquela coisa, o pessoal, quando pensa em esporte, pensa 1% dos atletas de rendimento, eu estou pensando nos outros 99%. Não, mas assim, eu quis trazer o exemplo do João, sim, porque o João, até um cara que ele tem diagnóstico de deficiência intelectual, ele conseguiu concluir a faculdade de fisioterapia, tá? Ele só está tendo uns perrengues para entrar no mercado de trabalho, né? Sim. Enfim, não vou isso, entrar... eu sei, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, até porque esse tipo de contato, ele obriga o contato físico. Então, eu estou pensando como modelos de neuroplasticidade, tu vai gerando aí um processo de dessensibilização com o contato físico. Clóvis, dá para lutar judô sem contato físico? Entenderam? Entendeu a lógica? Sim, ó, tem um artigo que eu não peguei para ler desse jeito, que é um artigo novo também, que ele traz que as pessoas com TEA, de 75% a 85% têm alterações motoras. Né? Algum tipo de alteração motora. Então, por exemplo, essas lutas, elas geram uma ampliação do repertório motor. Me corrige, prof, se eu falar bobagem, por favor. Mas eu acho que tá? Mas elas ampliam muito o repertório motor, é isso que eu estou dizendo. E não só o repertório motor, né? Porque daí tu vai trabalhar todas aquelas outras habilidades sociais comentadas, até a questão da imitação, comportamentos sociais, que é de suma importância. Exatamente. Né? Fica como uma ideia plantada, Clóvis. Fica como uma ideia plantada. Vamos tentar daqui a pouco, de repente, tentar fazer um ensaio. Uma ideia plantada. Se vai ser bom ou não, o tempo vai dizer. Mas a gente fazer, por exemplo, um ensaiozinho clínico pragmático, comparando, por exemplo, crianças, o ciclo normal da vida, e outro grupo, escolhido randomicamente, a gente coloca no judô. E daí a gente acompanha por um tempo para ver o que vai acontecendo. O que tu acha, Clóvis?
Eu que vai quero. ter a plantada. Oi? Tá? Segue. Foi só jogada a semente no chão. Tá bom. Não quer dizer que a gente vai fazer, também não quer dizer que a gente não vai fazer. Tá bom. Vai. Isso é ótimo. Tá, daí pula, Bruna. Aí eu trouxe um complemento do artigo, tá? Sempre deixando bem específico o que é do artigo do que não é. Esse aqui é um estudo sueco de 2023, tá? Então, que ele coloca que 50 indivíduos... Mas está dentro do artigo? Não, esse não está dentro do artigo, tá? Tanto que ele está referenciado aqui, tá? Sim. Eu não sei falar esse sobrenome sueco, gente. Qual não? Tá. Isso. Então, é bem legal a gente ver que a principal comorbidade, né, é a questão do TDAH. Mas olha só o tanto de comorbidades que a gente tem, que vão de alterações de sono, epilepsia... Esses participantes são todos TEA diagnosticados. TEA diagnosticados. E daí são as comorbidades que eles têm. E aqui no menorzinho, então, são os irmãos que serviram de condutor. Tá, parei. O azul é o status do participante. Tá, o cinza é... Então, pode ver ó, que essa abordagem é bem menor, um pouco diferente aqui no TDAH, né? Mas olha quantos tipos de comorbidade que a gente tem, que a gente pode ter, e assim, sempre lembrando, geralmente... Sim, participantes olham tudo isso. Quantos participantes teve isso tudo? Eu posso verificar depois, não. Isso é interessante ver. Tá, eu vou olhar depois. Tá. Pode passar. Então, falando sobre os comportamentos, identificando os gatilhos do comportamento desafiador, né? Então, ele fala sobre essa avaliação comportamental funcional e eles mapeiam através do que eles chamam de ABC, né? Então, tu vai entender o que é o antecedente, o comportamento e o que ocorre depois, né? No artigo, ele fala sobre a questão de demonstrar desejo por algo, atenção, frustração ou fuga de demanda. Tá, me dá uma parte. Luna Pérez. Uma missão para ti importantíssima. Tá? Vai atrás, consegue ter outro sentido. Que outras coisas que eu acho que vai aparecer nas nossas pesquisas é a questão do diagnóstico tardio diante da possibilidade de diagnóstico precoce. Ok? É importante estar tanto na dissertação quanto nos artigos. Quais são os sinais e sintomas que indicam o risco de TEA precoce? Entendeu? Ou seja, uma criança com 2 anos com TEA, okay? Que é com essas características comportamentais que ela apresenta que permitem esse diagnóstico precoce. Ok? Te vira e descobre. Tá? Vai. Eu tenho umas coisas ali para te contar. Aí, mas assim, de novo, fazendo um adendo, tá? Sim. Ele não coloca no artigo, mas sobrecarga sensorial, sobrecarga emocional, também causam essas crises, esses comportamentos desafiadores, tá? E a gente tentar lembrar também que comportamento é comunicação. Toda vez que uma criança não consegue se expressar, ela vai se expressar de alguma maneira, e muitas vezes é nesses comportamentos desafiadores, né? Então, a gente também tem isso em mente. Uma das coisas que eu gostei muito do artigo que, embora ele fale muito sobre o manejo comportamental, é sobre, e, às vezes, a gente não consegue identificar os gatilhos como ali na ABC. E aí, o médico pensar nas questões de avaliações médicas subjacentes. Então, às vezes a criança vai estar gritando, ela vai estar se batendo, ela vai estar batendo a cabeça na parede, mas não é por conta de um comportamento, é para comunicar que ela está com dor, que ela está com uma dor de dente. E às vezes a gente pensa assim, aumenta a esperidona do moleque porque está batendo na cabeça. Poxa, mas por que? Será que não vale a pena fazer uma avaliação médica dessa criança, desse adolescente? Tentar enxergar ele como um todo, né? Às vezes a questão de sobrecarga de estímulos mesmo. E aí que isso, né? A sobrecarga sensorial, né? Emocional, enfim. Que a sobrecarga de estímulos é que vai gerar emocional e sensorial. Isso, e aí às vezes assim, a gente começa a ver, né, na questão dos adolescentes, principalmente, por exemplo, na escola, a sobrecarga de demanda, que também vai causar uma sobrecarga emocional, então que às vezes geram crises dentro do ambiente escolar, né? Usa o tipo de espinóculo? Imagina, né? Isso também não está no artigo, observações aquém. Então, daí, né, para tratamento, uso de terapias ou em ambientes naturalistas. Isso.
Intervenções de comportamento e saúde. Então, gente, de novo, aqui ele falando do treinamento para os pais, a importância disso. Ele traz como exemplos, eu não conheço esses anos incríveis, tá? O programa de parentalidade positiva tem um livro que ele fala da disciplina positiva para crianças com deficiência. Eu achei um livro bem legalzinho, assim, tem umas coisas bem legais que dá para tirar. Essa interação pais e filhos. E por quê, né? Porque a gente que está mais tempo com os filhos, então é importante que a gente saiba como manejar esses comportamentos, né? Porém, ele fala de uma revisão sistemática de 2020 que conclui limitações metodológicas sobre a eficácia desses programas. Aí eu te questiono, porque será que por conta dos inúmeros vieses que acaba tendo dentro desses atendimentos, não fica mais difícil a gente quantificar e botar no ensaio organizado, em outras áreas, né? Para a gente conseguir fazer, não, esse aqui... Não, por isso que há dois métodos que são diferentes. Existe o ensaio clínico randomizado, existe o ensaio clínico pragmático. Que tu falou na semana passada. Que eu falei na semana passada, são métodos diferentes. Então, por exemplo, quando você fala do ensaio clínico randomizado, segue a mesma lógica, se bem que o método que a aba normalmente utiliza é o ABAB, que é o que está na parte de baixo do quadro. Isso. Certo? E o ensaio clínico utiliza o método que está em cima. Ok? Só que existe um problema muito comum aqui, que é o da validade externa. Por quê? Porque o mundo real é cheio de variáveis que não aparecem numa condição controlada. E é uma das críticas à análise de comportamento, tanto a análise... Análise experimental do comportamento, quanto a análise aplicada do comportamento, a ABA. Então, tanto a EC quanto a ABA tem essa crítica. Por quê? Porque elas criam ambientes bastante artificializados. E daí, só quando você vai para o mundo real, as coisas não tocam bem desse jeito. E daí, onde vem essas críticas metodológicas. Ok? Mas por quê? Porque o mundo real tem muita variável superposta. Então, vale aí a pena o quê? O desenvolvimento de ensaios clínicos pragmáticos. O ensaio clínico pragmático, tu tem a mesma questão de exceção, mas tu tem muito mais no mundo real, o modelo real. Poxa, mas é tão difícil a gente achar esse tipo de ensaio clínico, né? Então tá, obrigada. Porque, por exemplo, assim... Em outros tempos tem bastante, tá? Tá, porque pensando na abordagem do DIR for Time, a gente Sim. tem poucos artigos, né? Tem alguns artigos mais novos, tem trazido, assim, informação e tal, mas exatamente esse é um dos pontos, assim, por todos esses vieses e por ser um ambiente diferente, é uma abordagem diferente. Sim. E aí... Entendendo por que é uma abordagem diferente? Porque uma coisa é você estar num ambiente que você tem até a temperatura controlada. E outra coisa é você estar mais perto do mundo real. Isso, que tu vai seguir a liderança da criança, o que acontece, essa questão do relacionamento, daí ele traz muito isso, né? Isso. Então tá bom. Falando da TCC, né, a eficácia aproximada de 60% da criança que tem transtorno de ansiedade, e as revisões sistemáticas mostram uma eficácia moderada para jovens com TEA, mas sem deficiência intelectual. Acho importante a gente frisar essa questão também. A TCC ela foi adaptada para o atendimento das pessoas com TEA, né? Então, aqui, de novo, vai trabalhar o comportamento desafiadores, vai auxiliar a entender e avaliar as suas emoções. Outra intervenção que ele fala é se enfrentando os seus medos. Aí, de novo, uma faixa etária, né? Os menorzinhos, aí de 8 a 14 anos, que ele vai ajudar a enfrentar essas emoções, como entender essas emoções, obviamente, de forma adequada para a idade deles. É baseado na cognitiva comportamental, né? E, de novo, os cuidadores também estão como protagonistas dentro desse processo, né? Para generalização em todos os ambientes. Agora, uma coisa que vale a pena ficar uma olhada depois é pegar realmente algumas sessões sistemáticas sobre treinamento de pais e TEA. Ele está dizendo que teve uma que tem limitação metodológica, mas que tipo de limitação metodológica? Está muito genérica essa palavra. Está muito genérica, sim. Está muito genérica. Por quê? Há uma limitação metodológica, por exemplo, que o qual teve variáveis intervenientes. Só que, desculpa, vai interveniente também vai ter também. Tá? Então, vale a pena justificar essa mulher com calma. Então, aqui, ele coloca, né, crianças que não possuem habilidades cognitivas ou de comunicação, né, e suportes visuais, né. Então, aqui eu trouxe um modelinho de suporte visual que eu uso com a Isabela hoje em dia, porque a gente começou a fazer natação lá na escola. E
Primeiro dia, a gente botou uma piscina na minha casa, ó, gente, né, uma piscina olímpica, né, uma piscina que tem 80 centímetros de água, né, no começo achou legal, massa, a guria tá crescendo, tá gigante, a piscina já não tá mais tão legal. Então, a gente começou a CIDEP, eles botaram um polo de natação no Albert Stein, e aí começou lá, poxa, piscinão, aguinha aquecida, tal, primeiro dia, ok, segundo dia, rolou uma crise daquelas, assim, a Bela meio que veio pra cima de mim mesmo, a professora teve que me chamar, ela não queria sair da piscina, então o que que nós vamos fazer? Não queria sair da piscina? Não queria sair da piscina, não gostava. Sim. E aí, o que a gente foi fazer, né? Eu montei isso aqui dentro do aplicativo dela para a de comunicação. Então, a gente mitigou toda a ação com ela. Então, primeiro, ó, Bela, você vai, isso eu tenho em casa e o pessoal tem na piscina lá na escola. Ó, primeiro você vai para a piscina, faz sua atividade, acabou a aula, e aí, junto com esse acabou a aula, fiz um combinado com a professora, você usa um alarme de celular, então ela tem esse estímulo visual, estímulo auditivo, tocou o celular, gente, ela já vai subindo a escadinha, tá? Saí da piscina, trocar a roupa e ir para casa da mamãe. Ai, não quero nem falar muito, mas acabaram as crises. Então, assim, um recurso fácil, né? Que eu acho importante a gente falar também da questão de custos, recurso fácil, barato, plastifiquei com meu ferro de passar roupa, uma impressão e tudo certo, né? Podia ser com uma fita também mais larga, então, assim, uma coisa super tranquila para se organizar. Pode falar. Funcionamento executivo. Então, ó, de 35% a 70% das crianças e adolescentes têm disfunções executivas, né? Então, a função executiva está lá no córtex, né, pré-frontal, então são funções bem... O que são funções executivas? Então, são memória de trabalho, atenção, questão do controle inibitório também para as nossas funções, a regulação das emoções, né? São alguns exemplos das funções executivas. Atenção, concentração. Isso, são funções mais altas, né? Tipo, e também ocorre muito em pessoas que têm TDAH, tá? Tanto que ele coloca no artigo que o TDAH e o TEA, eles se beneficiam com tratamentos semelhantes, né? E aí ele fala sobre questões, né? Então, estratégias, análise de tarefa, planos, alarmes, lembretes. Então, aquilo ali que eu estava mostrando antes para vocês. A terapia pode ser individual ou em grupo. De novo, os cuidadores são peça-chave, né? Então, assim, se não tem a minha participação, por exemplo, de mostrar para a Isabela dentro daquilo lá... Ou seja, ele falar do lado duas linhas do coisa. Ó, tem uma revisão temática que indica que o método tem problema metodológico, esses trabalhos. Mas o tempo todo eles dizem, os pais têm que estar juntos. Tipo isso. Ok. E por isso que é muito importante dos pais estarem atentos aos objetivos também durante o tratamento, né? De ter essa troca, porque às vezes, aquilo que eu falei antes, assim, os terapeutas, eles têm um olhar, querem fazer um trabalho, mas às vezes ele não está correspondendo com o objetivo da família naquele momento. Então, será que não vale a pena uma conversa e ambos cederem, né? A gente fala tanto em flexibilidade cognitiva para as crianças e adolescentes autistas, mas a gente não pensa nesse quesito, né? Não, flexibilidade é para os outros. Tá, vai lá. Pode passar. Gente, tá quase acabando, tá, Izinho? Processamento sensorial. Aí eu trouxe aqui só para mais um adendo, tá? Isso não está no artigo com relação ao DSM-5, a edição revisada dele, que é de 2023. Então, no critério B dele, ele escreve sobre os interesses restritos e repetitivos. Aí, no item 4 dessa parte do critério B, ele vai discorrer sobre a hiper ou hiporreatividade aos estímulos sensoriais. Então, por isso que ele é tão importante ser falado até dentro do processo diagnóstico, né? A terapia ocupacional ali de grande importância. Então, as pessoas com TEA têm muitas dificuldades, né? Vai trazer comportamentos diversos, então a gente vai pensar em sensibilidade de som, a seletividade alimentar, luzes. No texto, ele não fala sobre as questões proprioceptivas, vestibulares e de dor, mas a gente também tem que... Eu complementei isso para a gente também pensar um pouco, porque a gente tem 8 sentidos. Só uma coisa, proprioceptiva. O que significa proprioceptivo? É que conhece o corpo. Percepção do próprio corpo. Pode estar fora do espaço ou não, mas pode, mas está correto, tá bom. Tá? Sim, vestibular está no caminho, tudo bem. Tá? Vestibular não é aquela prova O que é vestibular?
A entrada não é isso. Errou o órgão. Tá passando cola, tá passando cola. Isso, bom, Maurício, vai. Isso, Maurício. Ó, o Maurício teve uma epifania. Vamos lá, Maurício. Ó, sem pressão, estamos todos com a nossa... Equilíbrio. Exatamente, o princípio do equilíbrio. Aqui, o vestibular tem a ver também com a questão do espaço, por exemplo. É o sentido que te mostra, por exemplo, quando o carro tem movimento, está parado. Tá? Aí, Ok. exemplos de questão vestibulares. Então, às vezes, Isso. você vai ver criança autista que vai balançar muito alto, ou de não suportar um balanço, Isso. né? Ou de girar, né? Tem criança autista que adora girar, daí gira mais que as baianas lá, e, tipo, não fica tonto, não cai, né? Mas eu acho que vale essa análise que a questão que o Matheus colocou do proprioceptivo. Porque, por exemplo, uma questão proprioceptiva importante é o controle de movimento. Tá vendo? Olha só. Como é que eu sei que minha mão... Ó, eu vou abrir a mão. Eu vou fechar a mão. Fechei a mão. Eu não estou olhando. Como é que eu sei que minha mão está aberta e está fechada? Entenderam? Por quê? Porque eu tenho sensores nos músculos e tendões que me informam a posição relativa de cada músculo e cada articulação em relação às demais. É disso que nós falamos quando falamos de propriocepção. Você identificar esse sinal corporal. Até Isso. com relação aos sistemas sensoriais, né? Então, a gente tem aqueles 5 sentidos que a gente aprende na escola, daí traz o sistema vestibular, o sistema sensorial. Só que não são 5, são 7 sentidos. Isso, 7 sentidos. Isso, né? Então, né, que na verdade tem o sistema proprioceptivo e vestibular. Isso. E tem uma nova vertente dentro da integração sensorial que está falando sobre o sistema interoceptivo. Esse é que eu tenho que estudar mais. Isso, na realidade, a somatognosia é dividida entre interocepção e propriocepção. E a interocepção é a sensação dos órgãos internos. Né? E daí, por exemplo, a dor, muitas vezes, é na questão da interocepção. Isso. Então, eu tenho que estudar um pouquinho mais sobre isso, assim, mas Isso. pra gente... Eles têm trazido uma vertente de separar esse... Por isso, Maurício, tem a ver com o espaço? Tem, mas não necessariamente. Porque, na realidade, tem a ver com a posição relativa dos teus órgãos. Dos teus membros. Tá? Pegou? Tá. Então, a gente vai pensar que as alterações sensoriais, elas afetam na vida da gente como um todo, né? Então, como exemplo, fiquei anteriormente, tá? A criança está lá na escola, às vezes ela não dá conta das demandas acadêmicas, mas não por conta da parte cognitiva, mas pensando assim, muito barulho, muita luz, as crianças conversando, o cheiro da cozinha. Então, às vezes, a criança explode, ultrapassa aquele balde dela, exatamente por isso, e não necessariamente por outras questões que a gente acaba supondo, né? Sim. Então, tem que trabalhar junto com a família. Então, a gente reforça a questão da integração sensorial de Aires, né? Da abordagem que tem mais evidência, que vai trabalhar, então, no processamento sensorial, planejamento motor, questão de práticas, então, como a gente vai aprender e automatizar os movimentos, a questão da propriocepção, processar e tolerar essas informações. Essa integração sensorial de Aires, uma pergunta, para poder aplicá-lo no Brasil, tem que pagar para aquele cara ali? Então, posso falar? Pode. Assim, no Brasil, o curso de integração completo, ele é resguardado só ao terapeuta ocupacional. No Brasil, é ação e atividade exclusiva do TO. Isso. Estou perguntando. Isso, tá? Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, eles podem fazer 2 partes do curso, tá? Agora eu não estou me lembrando o nome, mas ele pode fazer 2 partes. Nos Estados Unidos, ele, dependendo da escola, ele já é um pouco mais aberto aos outros profissionais da área da saúde, tá? Psicólogo, fisioterapeuta, nesse sentido. Mas no Brasil, essa acaba sendo meio que uma reserva para os terapeutas ocupacionais. Tá, e como é que nós estamos... O problema é que nós estamos num cenário, tá? Que é mais fácil você achar ouro do que terapeuta ocupacional. Porque nós falamos assim, porque Blumenau tem terapeuta ocupacional. Tem quantos? 3, 4. Não entendo? Entendeu? É muito difícil. Tá. Na prefeitura, o senhor está dizendo? Quantos tem? Isso. Eu acho que tem um, né? Não faço ideia. Eu sei que na nossa rede hoje, Unimed, a gente tem aproximadamente uns 6, 7. 6, 7. Ótimo. É tipo
É muito. Não, é muito T6 ou 7. Mas em relação às necessidades, não faz nem cócega na necessidade. O que eu quero dizer aqui é que é em relação a outros sistemas. Tipo. Sim, eu entendi. É muito em relação aos outros têm. Mas é suficiente? Não. É porque. E bons ainda daí. Não, daí é mais difícil. Porque às vezes tu vai. Obrigado, Natan. Às vezes tu vai ter terapeuta, não sei se tu vai concordar comigo, Natan, às vezes tu vai ter terapeuta ocupacional, mas que não tem a formação da integração sensorial. Aí o olhar deles do tratamento vai ser um pouco diferenciado, porque a função do roots Entendi o que você quer dizer com olhar menos diferenciado. né? Oi? Falei que quem quer ficar rico vai fazer PO, salário inicial 10 pontos. Mudei de vergonha na frente. O problema é fazer pior onde? Tá? Tu sabe que a gente tem um problema. Pode falar. Aí aqui, ó. Eu sei, mas, ó, Bruna, lembra disso depois. Já que tá na bolsa. A questão desse treinamento sensorial de AIDS, eu acho que é capaz de nem aparecer na resposta do nível de pacientes da pesquisa. Tudo bem. Mas eu ainda acho que não apareceu. Não, os quadros não aparecer, acho que nem os profissionais. Mas é que a gente tá esperto depois disso. Eu acho que bem, Ele né? falou. Mas eu não me lembro se ele tinha formação de AIDS. Não me lembro. Vou ter que ver. Tá, depois a gente olha. Você está entendendo que deve ser bem um método interessante. E um problema que é bastante comum com TEA, tá? Que é um problema de sobrecarga. E daí você tem uma condição legal que está a estudar uma única profissão, cujo número de profissionais não chega nem perto da necessidade. Então, você passa a ter duas opções. Ou você começa a abrir curso de TO a rodo, ou você abre a possibilidade de intervenção profissional. Agora, o que não pode fica a reserva de mercado com uma população carente necessitando dessa intervenção, mas não pode porque os 3 profissionais que dominam o país não estão. É um assunto longo também. Tá. Para fechar aqui, isso aqui eu fiz um copia e cola do artigo mesmo, Sim. tá? Que é pontos chaves, né? Então, que ele volta a falar, encaminhar feita de autismo para avaliações diagnósticas mais precoces e rápido Então, possível. e daí, esse é o papel teu. Tu acha lá com 2 anos, como é que eu posso identificar que uma criança com 2 anos tem suspeita de TEA? Porque eu digo o seguinte, eu não sei se os nossos profissionais da rede têm condição de fazer isso. Eu não sei. Tá? Mas a gente não precisa mudar isso. A gente só coloca na discussão que estão descobrindo aos 8 anos, aos 7 anos. Só que é importante que descobram aos 2, daí a gente informa. E com 2 anos, as crianças e bebês têm suspeita de TEA, têm esse tipo de comportamento. Entendeu? Tá? Que daí a gente não precisa dizer que eles não têm, porque a gente não sabe se que eu não tenho. Mas se a grande parte só aparecer na oficina do dia 28, se a grande parte aparecer ali com, sei lá, com 8 anos, a gente achou um gap importantíssimo. Tá? Aí ele fala sobre a participação e intervenção baseada em evidências para autismo, melhorando esses resultados, né? Para todas aquelas áreas que eu comentei. Que não existe uma abordagem única, né, para o autismo, então considere os pontos fortes e os desafios de cada criança, bem como prioridades e objetivos da família. Ele reforçou isso mais uma vez. O que é reforçado, gente? Pessoal, não existe pacote de autismo. Olha assim, o autista é assim. A variabilidade comportamental no autismo é uma coisa absurda, tá? Vou dar exemplo para vocês, tá? Tem muitos autistas que têm uma certa coisa com contato físico, ok? Este baixinho, tá? Viu uma estudante com diagnóstico de TEA que terminou o mestrado em Direito da FURB, certo? Quando ela entra no ambiente, ela abraça todas as pessoas que estão na sala. Vocês entenderam? Isso. Não, mas autista não abraça. Continua? Já escreveu de episódio com alguns autistas. Gente, se vocês quiserem um laboratório, tragam as minhas meninas qualquer hora, tá? A gente só tem 2 tipos, tem divergentes ali também. Sem problema. Então, aí, sobre os pontos de atendimento, né? Crianças com suspeitas devem ser encaminhadas, aí ele repetiu ali.
iniciar a educação ambiental baseada em evidência, né, com menores de 3 anos, as intervenções abrangentes estão associadas aos melhores sintomas do autismo, então ali, né, falando dessa questão abrangente que a gente falou aqui. Entendendo abrangente como somatório de condições pontuais. Tá. É isso. Tá. E aí, então, né, da importância de dar suporte de comunicação, habilidades sociais, adaptativas, processamento sensorial, comportamento da saúde mental, né? Sim. E da importância dos pediatras desempenhar essa função de acolhimento também dessas famílias para identificar o que vai ser mais válido para a questão de tratamento dessas crianças, né? Isso, e aqui, volto a dizer, nós temos uma questão importante, porque na nossa rede não são os pediatras que fazem essa detecção. Então, aqui nós temos uma clara diferença em relação ao modelo norte-americano. Exatamente, isso. Pode passar. Aqui são as minhas referências complementares. Então, uma outra coisa, assim, pensando nas abordagens terapêuticas, para vocês pensarem mais para frente também, e olhar, escutem os autistas adultos. Então, tem muito autista adulto que está nas redes sociais, assim, eles trazem, né, tipo, nada de nós, é nós. Então, eles trazem esse olhar. Tem autistas nível 2 de suporte, que são bem legais de assistir. Tem a Alice, tem a Carol. Então, a Carol, ela até usa comunicação alternativa. A Alice, agora, ela está começando a soltar um pouco mais a fala nos vídeos. Tem a outra aluna, que é a outra Carol, que é estudante de medicina lá em Floripa. Ela já é dentista, está fazendo medicina em Floripa. Tem a Tabata, que é aqui de Blumenau. Essa é uma autista nível de suporte. Então, assim, escutem eles. É muito bom. Eu acho que para a questão da intervenção, para quem for trabalhar com isso mais para frente, é bem, bem importante. E é isso, gente. Obrigada. Explicou. Tá. Isso. Não, foi muito bom.